Olá pessoal, essa aqui é mais uma aula agora sobre carboidratos 1, tá? Lá na aula eu começo perguntando lá o que você lembra de carboidratos. Geralmente as respostas são sempre em relação à obtenção de energia, né? Mas a gente tem que lembrar que existem muito mais coisas relacionadas a carboidratos, tá? Então aqui, por exemplo, a gente começa com um caso clínico, falando lá de um recém-nascido que apresentou vômitos, diarreia, frequentes a partir do quarto dia de vida, né, que causou perda de peso significativa, e lá no 20º dia de vida, icterícia, hepatomegalia, a ligeira opacificação do cristalino. Né. E aí é um caso que fala sobre galactossúria, galactosemia, e só que lá no final fala assim que gradativamente os sintomas foram desaparecendo com essa dieta e a criança apresentou um desenvolvimento normal. E aí eu coloco algumas perguntinhas que você pode depois acessar a aula e tentar resolvê-las ah, como estudo, né, como guia de estudos. Mas vamos lá. É, o que a gente tem que lembrar de carboidratos é que não é simplesmente uma reserva de energia química, como amido, glicose, glicogênio, né? Mas também é um importante componente de estrutura de sustentação, não só das plantas, como na celulose e quitina dos crustáceos, mas a gente tem que pensar também nos tecidos conjuntivos, né? A gente vai falar também de polissacarídeos ácidos, principalmente na próxima aula de carboidrato 2. E os carboidratos também são componentes essenciais dos ácidos nucleicos, lá da ribose e a 2-desoxiderribose também, açúcares, né, carboidratos. E também uma outra coisa muito importante dos carboidratos é que eles servem como auxiliar no reconhecimento e adesão celular, tá bom? A gente começa falando lá dos carboidratos, lembrando que os carboidratos, carbo vem de carbono, hidratos de água. Então, para cada átomo de carbono, nós teríamos uma molécula de água associada, né? Então, 2 hidrogênios e um oxigênio para cada carbono. Mas isso, obviamente, se a gente pegar um carboidrato modificado, essa regra não vale. Mas daí que veio o nome. Então, de uma maneira mais própria, os carboidratos são polihidroxi, então são muitas hidroxilas, e tem um aldeído também, ou se não polihidroxi, muitas hidroxilas junto com uma acetona. Então, tanto o aldeído quanto uma acetona tem o que a gente chama de carbonila, C-O. E aí, essa carbonila vai ser importante para a gente pensar em termos de polihidroxialdeído ou polihidroxicetonas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um polihidroxialdeído com 3 carbonos, onde você tem o aldeído aqui, ó, COOH, e em cada um dos outros carbonos você tem uma hidroxila associada. Tá? Aqui do lado, a dihidroxiacetona cetotriose, que é uma cetotriose, ceto de cetona, triose, 3 carbonos, você tem lá um C-O também, uma carbonila. Essa carbonila vai ser importante para a gente. Então, quando a gente pensa no carboidrato, sempre lembra disso aqui, ó, um aldeído ligado com um monte de hidroxilas nos outros carbonos. E aí, pelo fato de ter essa estrutura, existe a possibilidade desses carbonos apresentar assimetria. Então, esse carbono pode ser carbono assimétrico, quando ele apresenta 4 ligantes diferentes. Olha para esse carbono que eu estou circulando aqui, ó. Ele para cima tem um COOH, para o lado esquerdo tem um hidrogênio, para o lado direito tem uma hidroxila, para baixo tem todo o resto da molécula. Então tem 4 ligantes diferentes, é um carbono assimétrico e ele pode assumir 2 tipos de configuração, a configuração L ou configuração D, né? A L de levógeno, D de dextrógeno. E por convenção, para os carboidratos, quando a gente coloca a hidroxila virada para a direita, a gente indica que esse carbono é um carbono do tipo D, de dextrógeno. Quando a gente coloca a hidroxila virada para a esquerda, L de levógeno. Então, esse primeiro carbono assimétrico, logo depois da carbonila, né? Esse primeiro carbono assimétrico tem configuração D. Esse aqui tem configuração L. Esse aqui tem configuração D. E esse último carbono assimétrico tem configuração D. Repara que o carbono número 6, né, considerando aqui ó, carbono número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, esse último carbono tem 2 ligantes, os hidrogênios, como ligantes iguais, então não é assimétrico. Então somente o carbono número 2, 3, 4 e 5 são assimétricos.
Tá? Em outros exemplos, também como uma cetoexose, como a frutose, você consegue visualizar. Esse não é assimétrico porque tem dois hidrogênios, assim como o último também, carbono, não é assimétrico porque tem dois hidrogênios, dois ligantes iguais. Mas esse carbono número 3 ele é assimétrico, então nós temos a configuração do tipo L, esse outro de configuração do tipo D, configuração do tipo D. Tá? O que é importante saber? Que no caso dos carboidratos, a gente sempre vai pensar em D-carboidratos, aqui ó, D-glicose, D-frutose, D-ribose, 2-desoxi-D-ribose e assim por diante. Sempre D-carboidratos, D-carboidratos. Tá? Aqui não tem D-carboidratos porque aqui não temos nenhum carbono assimétrico. Então, por que isso? Porque as nossas enzimas elas são capazes apenas de metabolizar esses carbonos do tipo D. Mas como é que eu considero o carbono do tipo D se eu tenho vários carbonos que são assimétricos e cada um pode estar com uma configuração diferente? Então a gente sempre vai considerar o carbono assimétrico mais distante dessa carbonila. Então, nesse caso da D-glicose, o carbono assimétrico mais distante da carbonila é esse carbono número 5. Como ele tem a hidroxila virada para a direita, então o carboidrato como um todo vai ser do tipo D. Então é D-glicose por causa desse único carbono aqui assimétrico. Tudo bem? Mesma coisa acontece aqui para a glicose, então o carbono assimétrico mais distante da carbonila está aqui, ó, com a hidroxila virada para a direita. Então nós temos um carbono do tipo D, ou carboidrato como um todo é do tipo D. D-ribose, aqui a hidroxila do carbono assimétrico mais distante da carbonila está virada para a direita, então dextrógeno. Tudo dextrógeno. Então a gente consegue ver isso, lembra lá que se a gente coloca na frente do espelho, o carbono que era D vira L e vice-versa, né? Então, D-gliceraldeído na frente do espelho, a imagem formada, a imagem especular, vai ser o L-gliceraldeído. E aí a gente tem várias maneiras de representar isso aí, né? Geralmente a gente faz através de projeção de Fischer. E aí, quando a gente está falando também de carbonos assimétricos, a gente está falando dos estéreos isômeros, os isômeros espaciais. Então, todos moléculas que possuem um carbono assimétrico, um carbono com 4 ligantes diferentes, vai apresentar estereoisômeros ou isômeros espaciais. Aí existem algumas similaridades entre esses isômeros e a gente pode usar alguns termos para relacionar algumas moléculas, né? Então, os enantiômeros são estereoisômeros, é um parzinho de moléculas. Então esse par, se eu pego uma molécula, coloco ela na frente do espelho, a molécula formada, a imagem especular, é o seu enantiômero. Então toda vez que essas duas moléculas, forem imagem especular uma da outra, então a gente diz que essas duas moléculas são enantiômeras entre si. Toda vez que essas moléculas não forem imagem especular, como acontece aqui na manose e na glicose, todas elas têm 6 carbonos, mesmo número de oxigênios, 6 oxigênios e 12 hidrogênios, a mesma coisa, assim como a galactose, e elas não são imagem especular, então a gente diz que esses carboidratos eles são diastereoisômeros. Então os diastereoisômeros também são estereoisômeros, tá? Só que eles quando eu comparo um par de moléculas e elas não são imagem especular uma da outra. E aí um outro termo que sempre aparece são esses aqui, ó, epímeros. Existem lá algumas enzimas em algumas vias metabólicas que você vai ouvir falar de epimerases. Então, o que são epímeros? Epímeros são aquelas moléculas que elas são praticamente iguais, idênticas, mas elas variam apenas na configuração de um único carbono assimétrico. Então, quando eu comparo glicose com a manose, a única diferença que eu encontro é no carbono número 2. Repara que aqui na glicose tenho a hidroxila virada para a direita e lá na manose eu tenho a hidroxila no carbono número 2 virada para a esquerda. Então, como eles variaram apenas em um carbono assimétrico, a gente diz que a manose em relação à glicose são epímeros em carbono número 2. Agora compara agora a glicose com a galactose. A glicose com a galactose é igual no carbono número 2, número 3, número 5.
Mas eles diferem apenas no carbono número 4, que na glicose a hidroxila para a direita, na galactose a hidroxila virada para a esquerda. Então a glicose em comparação à galactose são epímeras em carbono número 4. Mas não se preocupe tanto com relação a isso lá. Então, ó, isômeros constitucionais, ou isomeria plana, né? Isômeros espaciais, isomeria espacial ou estereoisômeros. Dentro dos estereoisômeros, enantiômeros, quando uma molécula é imagem especular da outra, então são enantiômeros umas das outras. Quando não são imagem especular, então são diastereoisômeros. E dentro dos diastereoisômeros a gente ainda tem os epímeros. Mas o que mais vai importar para a gente são os anômeros, né? O que é um anômero? Carbono anomérico, ligação anomérica. Isso aí vai ser mais importante para a gente ver. Mas antes de chegar lá, só mostrando para vocês as exoses, as aqui no caso aldotriose, aldotetrose, aldopentose, aldoexoses, tá? Que você tem lá um aldeído e todas elas moléculas têm um aldeído, são carboidratos que têm um polihidroxialdeído de 3, 4, 5, 6 carbonos. Nós teríamos o dobro dessas moléculas se a gente pensasse também lá com o último carbono virado para a esquerda, as configurações L. Mas como nós não temos essas enzimas que metabolizam esses carboidratos do tipo L, vamos pensar somente nesses aqui. E o D-gliceraldeído, por exemplo, esses que estão circulados, eles são importantes, tá? Mas principalmente aqui, ó, D-gliceraldeído, a D-glicose, manose, galactose, são essas aldoses que elas são realmente importantes para a gente. E agora, no caso das cetoses, todas elas D-cetoses, algumas importantes como a dihidroxiacetona e a frutose também, muito importante. Então a gente consegue converter, por exemplo, glicose em frutose e vice-versa, tá? Agora, quando a gente tem, por exemplo, peguei a glicose, a D-glicose, existe um processo que é espontâneo, que é termodinamicamente favorável, que é a ciclização desse carboidrato pela presença de muitas hidroxilas de uma carbonila. Então, o que acontece, que é importante lembrar, lembra aquele carbono assimétrico mais distante da carbonila, que dá a configuração para o carboidrato? Então, nesse carbono assimétrico mais distante, nós temos uma hidroxila. Então, existe um par de elétrons nesse oxigênio. Esse par de elétrons vai atacar essa carbonila aqui, sempre a carbonila. Então, a carbonila é o que a gente chama de carbono anomérico. E quando a gente faz a ligação desse oxigênio com aquele carbono anomérico, que no caso das aldoses é o carbono número 1, então a gente forma a ligação anomérica, tá? Se a gente estiver pensando numa cetose, como aqui na frutose, por exemplo, vai acontecer a mesma coisa. A hidroxila lá do carbono anomérico mais distante da carbonila, então esse par de elétrons vai atacar a carbonila. E aqui nesse caso, essa carbonila é o carbono número 2, então o carbono número 2 aqui vai ser o nosso carbono anomérico. Então eu vou fechar uma ligação da hidroxila com o carbono anomérico aqui número 2, mas aqui no caso das aldoses, número 1. Bom, então repare que aqui ainda não fechou ligação, eu tenho carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele já está dobrando, já está fechando o anel, e aí a par de elétrons dessa hidroxila ataca a carbonila. Na hora que ataca a carbonila, esse hidrogênio da hidroxila pula lá para o oxigênio da carbonila e vai formar uma hidroxila. E aí eu fecho a ligação. Quando eu fecho a ligação, é essa ligação aqui, ó. Na hora que eu fechei a ligação, essa hidroxila agora, nova hidroxila formada, ela pode ficar virada ou para baixo ou virada para cima. Então é isso que nos importa. O carbono anomérico e a ligação anomérica. Ligação anomérica aqui, ó. Então a hidroxila desse carbono anomérico virada para baixo nos dá uma configuração que a gente chama de configuração alfa. Então ambos são D-glicose, só que essa aqui é a alfa-D-glicose e essa aqui é a beta-D-glicose. Alfa porque a hidroxila no carbono anomérico está virada para baixo. Beta porque a hidroxila no carbono anomérico está virada para cima. Como é que eu sei qual é o carbono anomérico se não vier nenhuma numeração na nossa imagem? Então você tem que procurar um carbono do lado desse oxigênio do anel,
pode ser esse ou aquele que está ligado diretamente a um outro oxigênio. Então, por exemplo, esse carbono aqui não está ligado ao outro oxigênio além do oxigênio do anel. Então, você procura o outro vizinho lá. Então, esse carbono sim, ó, ele está ligado ao oxigênio do anel, também está ligado a uma outra oxigênio da hidroxila. Então, esse aqui é o carbono anomérico. Então, a ligação anomérica entre o oxigênio do anel e esse carbono anomérico, que essa ligação ela pode ser quebrada, porque ela foi formada durante a ciclização. Então, como é uma reação reversível, eu posso quebrar de novo essa ligação anomérica que acontece entre o oxigênio do anel e o carbono anomérico, aquele carbono que está ligado a dois oxigênios, e abrir o anel novamente. Então, se eu tenho um carboidrato que estava lá na configuração alfa, eu posso quebrar essa ligação anomérica, abrir o anel, fechar de novo e colocar a hidroxila virada para cima. E aí eu vou ter uma ligação, uma configuração do tipo beta. Então eu transformei alfa em beta. E eu posso fazer o contrário também, de beta transformar em alfa. Só abrir a ligação anomérica, fechar o anel de novo e colocar a hidroxila virada para baixo. A hidroxila lá do carbono anomérico. Tá? Então esse processo de mudança de conformação alfa, beta em alfa, é chamada de mutarrotação. Isso acontece aqui também para a frutose, só que aqui está faltando o outro anômero, né? Então aqui nós temos um anômero do tipo alfa, mas está faltando aqui do tipo beta, porque na hora que eu fecho o anel aqui, formando a ligação anomérica, você tem uma nova hidroxila, ó, com esse oxigênio azul, que pode estar virada para baixo, mas também poderia ter virada para cima. Então está faltando aqui o beta-D-frutose. Aqui você pode observar também que nós temos aqui um outro nome, né? Que eu falei alfa-D-glicose. Existe esse outro nome que é alfa-D-glicopiranose, só para reforçar o fato de que esse carboidrato está na sua forma cíclica, na forma fechada de anel. Tá? Então, piranose, porque o anel pirano é um anel de 6 compostos, oxigênio mais 5 carbonos, e ainda tem umas duplas ligações. Como parece muito com o anel pirano, aí a gente diz que isso aqui é uma alfa-D-glicopiranose, mas geralmente a gente fala lá alfa-D-glicose ou simplesmente alfa-glicose, beta-glicose, tá? E aí a gente, por causa desse alfa e beta, já sabe que a gente está falando da sua forma cíclica, da forma fechada em anel, tá bom? Bom, aqui é mais do mesmo, né? Então eu vou passar reto aqui. E aí lá na aula eu comento o seguinte com relação à glicose, para sair um pouquinho dessa parte muito estrutural, né? Algumas coisas relacionadas à glicose, que a gente faz aquele teste de sangue lá, fura o dedo lá, o teste de Destro, né? Então você pega a glicose que está lá na corrente sanguínea, faz uma reação de oxidação através de uma enzima, a glicose oxidase, e produz uma lactona. Então essa lactona ela desenvolve cor, existe processo para desenvolvimento de cor, e por fotometria a gente mede a quantidade de glicose presente no sangue. Só que lembra o seguinte, que a quantidade de glicose no sangue, aqui em vermelho, ela varia muito durante o dia. Então de manhã toma um café, aumenta a concentração de glicose e aí depois ela diminui. Aí depois aumenta de novo, diminui, aumenta, diminui. Isso acompanhado, obviamente, pelo hormônio insulina. Então, aumentou a quantidade de glicose no sangue? Aumenta a insulina se liga aos receptores nas células que desencadeiam um sinal para levar o GLUT4 para a membrana, né, para deixar ele exposto na membrana. E aí sim a glicose que estava na corrente sanguínea lá em alta concentração agora começa a entrar na célula. E aí sai da corrente sanguínea, entra na célula. Então a glicose na corrente sanguínea começa a diminuir. Tá? E lá dentro da célula ocorrem os outros processos que envolvem a glicose. Então por isso que varia bastante e sempre está acompanhado com picos de glicose. Tá bom? Existe um outro teste de glicose que é o teste chamado de teste dedo duro, né? Que é o teste da hemoglobina glicada. Então esse aí é às vezes até mais importante para saber qual é o perfil de glicose no sangue de uma pessoa. Então, pensando no diabético, por exemplo, que você sempre tem níveis muito elevados de glicose, então você favorece alguns processos como a glicação da hemoglobina. Lembrando que glicação
é um processo não enzimático e inespecífico. Então, esse carboidrato de glicose, ele pode se ligar, além de glicose, outros carboidratos podem fazer a mesma coisa, tá? Mas esse carboidrato de glicose, ele pode se ligar a qualquer proteína, inclusive a hemoglobina, que está representada aqui por RNH2. Então, onde tiver lá um NH2 sobrando, lá dando sopa, então essa glicose, ela pode reagir lá, o aldeído, pode reagir com essa amina para fazer uma ligação covalente, aí formando uma base de Schiff, e aí existem algumas transformações, forma uma cetoamina, aí fecha um anel de furano, né, que eu até esqueci de falar para vocês aqui, ó, voltando aqui rapidamente. Então esse anel de 6 é chamado de pirano, e o anel de 5 é chamado de furano, tá? Então por isso que aqui é frutofuranose. Aí seguindo lá. Então fechou o anel, aí você tem hemoglobina glicada. Então a glicose se ligou na hemoglobina de maneira covalente. Então esse R representando a hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina glicada não sofre nenhum tipo de prejuízo na sua função por causa dessa glicação. E o outro termo, glicosilação, é uma transferência mediada por enzimas, é um processo enzimático. Então a enzima vai acrescentar carboidratos numa proteína de maneira bastante específica e localizada na proteína, tá? Aqui não, aqui ela vai se ligar onde tiver NH2 e lembrando mais uma vez que essa glicação não prejudica a hemoglobina de fazer o seu trabalho, tá? O problema maior com relação à hemoglobina glicada, além de ser um dedo duro, né, porque depois de 120 dias a hemácia, o eritrócito lá, ele se rompe e expõe isso na corrente sanguínea, então você tem um perfil de glicose que estava lá na corrente sanguínea nos últimos 3, 4 meses, dos últimos 120 dias. Então você tem uma ideia muito mais correta a partir desse exame de hemoglobina glicada, tá bom? Um outro grande problema relacionado à hemoglobina glicada é que essa hemoglobina glicada, depois que caiu na corrente sanguínea, ela vai ser degradada. E os produtos da degradação dessa hemoglobina glicada é que causam problemas, danos aos rins, à retina, ao sistema cardiovascular, porque fazem essas ligações cruzadas com outras proteínas. Então, excesso de glicose no sangue vai causar um excesso de hemoglobina glicada, e esse excesso de hemoglobina glicada cria muitos AGS, os produtos da degradação da hemoglobina glicada, tá? E que vai dar esses diferentes danos aí. Uma pessoa normal tem níveis normais de hemoglobina glicada e pouca quantidade desses AGEs que não vai ser prejudicial a ponto de a gente se preocupar com esses AGEs. Mas pensando numa pessoa que tem uma quantidade muito grande, aí sim é preocupante. Aí a gente começa complicando mais um pouquinho, né? Então, a partir da glicose, a gente pode fazer algumas modificações dessa glicose. Não só da glicose, mas como de outros carboidratos também, como a galactose, frutose e assim por diante. Então, aqui é só um exemplo de que tipos de transformações a gente pode fazer. Então, repare que aqui nessa hidroxila, a gente pode trocar essa hidroxila por uma amina. Então, de glicose, agora a gente tem uma glicosamina. Então, se a gente trocar esse hidrogênio daqui por um C duplo O CH3, então a gente tem um N-acetil, porque está ligada através do nitrogênio, né? N-acetil glicosamina, N-acetil glicosamina. E aí, ó, ácido murâmico, quando a gente tem amina, que é uma glicosamina, só que a gente faz uma nova modificação aqui, ó, coloca um radical. Esse radical. Então a gente tem ácido murâmico, ácido acetilmurâmico, a galactosamina, aqui pensando numa galactose, né? Manosamina, outro carboidrato que não é a glicose, né? Fucose, raminose, ácido N-acetilneuramínico, ácido siálico, vamos falar dele depois, lá quando a gente estiver falando de carboidratos complexos. Gliconolactona, gliconato, glicuronato e assim por diante. Repara que esse glicuronato tem um ácido carboxílico, né? Então esse ácido carboxílico a gente chama de ácido urônico. Vamos ver isso também. Agora a gente entra nessa parte de carboidratos, pensando lá numa membrana, né?
que você pode ter lá uma proteína integral de membrana e ancorada nessa membrana, né? E nessa proteína a gente tem carboidratos. Então a gente tem diferentes estruturas, que são chamadas de glicoproteínas, proteoglicanos. Glicoproteínas porque a maior porção em termos de carboidratos e proteínas, a maior porção é de proteínas. Então você tem uma proporção muito maior de proteínas e uma pequena porção de carboidratos. Repara que aqui esses carboidratos eles são mais simples, como manose, por exemplo, então são carboidratos pouco modificados ou não modificados, tá? E são geralmente ramificados também, tá? Um pouquinho mais ramificados. Quando a gente pensa em proteoglicanos, a parte de carboidratos, glico aqui, né? De carboidratos que vai ser mais longa. Aqui o desenho não faz jus à realidade, né? Então, sulfato de condroitina, você tem essa estrutura de repetição desses dímeros de carboidratos aqui que vão se repetindo 20 a 60 vezes, dependendo da estrutura, pode ter até 50 mil vezes, né? Então, a proporção de carboidratos é muito maior. Por isso que o nome muda, proteoglicanos. Mas ambos têm uma porção proteica e uma porção de carboidratos. Então, no caso das glicoproteínas, a maior porção de proteínas. No caso dos proteoglicanos, maior porção de carboidratos. Tá? E aí que nesse caso os carboidratos eles não são ramificados, são mais lineares e os carboidratos são modificados. Tá? Então, como N-acetilglicosamina, N-acetilgalactose, galactosamina e assim por diante. Tá? E aqui menos modificados e mais ramificados, e mais curtinhos. Também a gente comenta lá na aula de glicoesfingolipídios, que a gente pega lá um esfingolipídio e na cabeça polar desse esfingolipídio a gente associa carboidratos. Então isso a gente encontra, por exemplo, nos antígenos. Então, a sequência específica de carboidratos vai dar o antígeno O, antígeno A, antígeno B. É uma perguntinha assim que na verdade é uma pegadinha, né? Como é que a gente pode relacionar carboidrato com o escorbuto? Então, a primeira coisa que a gente pensa em termos de escorbuto é a vitamina C, né? E a vitamina C, por sua vez, o ácido ascórbico, ele é formado a partir de glicose. Só que apesar de termos glicose, apesar de a gente conseguir fazer essa primeira reação de oxidação, transformando glicose em um ácido glucurônico, é um tipo de ácido urônico, né? E a gente conseguir também fazer essa segunda reação, que é uma reação de redução, transformando em um ácido aldônico, a gente não tem enzimas para fazer essas últimas reações para transformar a glicose em vitamina C. Quem faz muito bem isso são as plantas. Então, a gente precisa obter essa vitamina hidrossolúvel a partir da alimentação, a partir da dieta, de vegetais frescos, frutas frescas. Tá? Então, lembrando que essa vitamina C ela é uma coenzima que vai ajudar a enzima pegar o colágeno e lá no colágeno, onde tem prolina, adicionar uma hidroxila nessa prolina. Quanto mais hidroxilas, mais pontos de hidrogênio entre as fibras do colágeno, mais pontos de hidrogênio, mais firme vai ficando o colágeno. Ok? Reações importantes dos carboidratos. Vou mostrar para vocês 3 reações muito importantes. A primeira delas é a redução desses carboidratos. Então a gente diz que é redução a alditóis. Então a gente pega onde tinha o aldeído ou a acetona, o C-O, e transforma isso em hidroxila. Quando a gente transforma hidroxila, a carbonila em hidroxila, a gente vai ter agora um poliol. E esses polióis são muito doces, né? São os adoçantes. Então, temos alguns adoçantes naturais, como por exemplo sorbitol. Você encontra isso em algumas frutas, como pêssego, ameixa. Você encontra o sorbitol. Tá? A indústria alimentícia também usa desses adoçantes, como xilitol, na goma de mascar, por exemplo, eritritol, sorbitol e assim por diante. Aqui eu coloquei uma tabelinha para mostrar para vocês a doçura relativa de carboidratos. Então toma cuidado que aqui eu coloquei alguns monossacarídeos, alguns disacarídeos, né? Por exemplo, frutose. Frutose é um monossacarídeo. Ele é muito doce, né? Porque nossa referência aqui é a sacarose, que é um disacarídeo, tá? Glicose mais frutose, que é a doçura relativa dele usa ele como referência. Então, o índice 1.
Então repara que a frutose é quase 2 vezes mais doce que a sacarose, com o açúcar branco. Tá? Ah, o mel tem bastante frutose, bastante glicose lá, mas a glicose em si também é, assim como a frutose, é um monossacarídeo. A galactose também é outro monossacarídeo. Então, de monossacarídeos nós temos frutose, glicose e galactose. De sacarídeos nós temos a sacarose, a maltose e a lactose. Vamos ver esses disacarídeos lá. E repara que a galactose é bem pouco doce, né? O índice de a doçura relativa da galactose é bem baixinha. Da glicose também não é muito doce não, mas a frutose é extremamente doce. Agora pensando no mel, por exemplo, que tem uma mistura lá de glicose com frutose, né? Se você colocar essa frutose, o mel, em bebidas quentes, você vai fazer o seguinte: a frutose que tem uma tendência de fechar um anel de 5, um anel furano, ele pode abrir esse anel e fechar no anel de 6, um anel pirano. E aí nós temos uma diminuição da doçura relativa da frutose. Então, geralmente mel usa-se para adoçar bebidas frias, não bebidas quentes, ou alimentos frios, tá? É só uma questãozinha que pode até cair em prova. E aqui do lado, a doçura relativa não de carboidratos, mas de adoçantes. Por exemplo, o aspartame é formado de aminoácidos e a doçura relativa dele é 180 vezes mais doce do que a sacarose, do que o açúcar branco. Tá? Agora, fiz uma perguntinha com relação à substância que provocou a morte do Michael Jackson, né? Então é essa molécula aqui. Esse aqui é o Propofol. Repara que o Propofol é um fenol, tá? Então isso tudo para puxar o assunto da nossa segunda reação muito importante, que é oxidação a ácidos aldônicos ou ácidos urônicos. Quando é que eu tenho ácido aldônico? Quando é que eu tenho ácido urônico? Peguei a glicose, tem lá o aldeído aqui no carbono número 1, poliol, lembra disso? Polihidroxialdeído, né? E aí, se eu fizer a reação de oxidação aqui no nosso aldeído, transformando o aldeído em ácido carboxílico, então eu tenho formação de ácidos aldônicos. Então, o ácido aldônico é um ácido carboxílico com um monte de hidroxilas apenas. Tá? Agora, se essa oxidação for feita lá na outra extremidade, transformar essa hidroxila aqui, ó, em ácido carboxílico, então na mesma molécula eu vou ter aldeído, um monte de hidroxilas e também ácido carboxílico. Então aí eu tenho um tipo de ácido que a gente chama de ácido urônico. Então a partir da glicose, se eu fizer um ácido aldônico, eu vou obter o ácido glucônico. Se a partir da glicose eu fizer uma reação para a formação de um ácido urônico, então esse ácido urônico vai ser chamado de ácido glicurônico ou glucurônico. Tá? Tanto os ácidos urônicos quanto os ácidos glucurônicos, ácidos urônicos como os ácidos aldônicos, eles têm uma tendência a fechar o anel na forma de lactonas. Então as lactonas é que tem uma forma de um anel, um C+O oxigênio do anel. Aqui, ó, C+O oxigênio do anel. Tá? Os ácidos aldônicos, eles geralmente são utilizados como contraíam na administração de fármacos positivos, então em pH fisiológicos aqui perde o próton, fica negativo, neutraliza cargas positivas como o cálcio e é mais fácil de absorver esses fármacos. E os ácidos urônicos estão relacionados à ligação com fenóis, como no caso lá do Propofol, e álcoois, para ajudar a eliminação desses fenóis e álcoois. Além disso, os ácidos urônicos eles são extremamente importantes como componentes do tecido conjuntivo. Então, por isso que essa reação é ainda mais importante, formação de ácidos urônicos. E a terceira reação muito importante é a formação de ésteres fosfóricos. Então, lembra lá que você comeu lá no café da manhã, um doce de leite, um pãozinho de queijo, e a quantidade de glicose aumentou na corrente sanguínea, vem insulina, essa glicose foi internalizada, foi para lá dentro da célula, e lá dentro da célula vai acontecer uma reação. A primeira reação da via glicolítica acontece da seguinte maneira: você pega a glicose e faz a reação com ATP. Tá? Aqui já está ADP mais um fosfato, tudo junto, ATP. Tá? E aí, esse par de elétrons da hidroxila lá do carbono número 6 ataca esse fosfato por baixo. Repara que os oxigênios estão virados para baixo, depois vai invertendo
essa configuração desses oxigênios até que inverte completamente e aí você quebra a ligação liberando um ADP, porque o fosfato agora está ligado lá no carbono número 6. Então a gente tem a glicose 6-fosfato. Esse tipo de reação de formação de ésteres fosfóricos é extremamente importante porque uma vez que você formou agora um açúcar aniônico, você não consegue mais transportar essa molécula através do glúten. E ela fica aprisionada dentro da célula. E o fato de ela estar presa dentro da célula faz com que ela possa seguir a via glicolítica, por exemplo. Então, dentro da via glicolítica, todas as moléculas têm fosfato associado para que elas não escapem e elas possam prosseguir nesse processo. Mudanças nessa enzima hexoquinase vão dificultar a via glicolítica justamente porque você não vai conseguir fazer essa ligação, formação de um éster fosfórico, tá? Ligando fosfato ao carboidrato para deixar ele negativo, ok? Diferença de carboidratos simples e carboidratos complexos. Então, geralmente, isso a gente está falando aqui de monossacarídeos, disacarídeos, e aqui a gente está falando de oligosacarídeos. Então, se você está pensando em monossacarídeos, os monossacarídeos são prontamente absorvidos, eles elevam rapidamente a quantidade de glicose na corrente sanguínea, né? E o índice glicêmico, né, ele aumenta muito, diferente dos complexos, que você tem que ir quebrando ligação por ligação e o índice glicêmico é mais baixo, né? Você vai elevando o nível de glicose mais lentamente, tá? Agora falando lá de sacarídeos, fazendo uma ligação de dois sacarídeos, dois carboidratos. Então essa ligação é uma ligação através de uma hidroxila de um carbono assimétrico, de um carbono anomérico, com uma outra hidroxila de outro carboidrato, tá? Que não precisa ser necessariamente anomérico. Então fiz a ligação através de uma reação de condensação, né, ou desidratação, e formei a ligação. Repare que aqui, ó, nesse primeiro carboidrato de glicose, estou ligando glicose com glicose, né? Então ele estava numa configuração alfa. Como a hidroxila estava virada para baixo, então a ligação glicosídica ela também está virada para baixo. Então, por isso que é tão importante saber lá no carbono anomérico se a hidroxila está virada para baixo ou virada para cima. Como nesse caso estava virada para baixo, configuração alfa, a ligação vai ser do tipo alfa. Então, alfa, carbono número 1 até o carbono número 4. Então, essa ligação é alfa 4. Então, nós temos estruturas como amido e mesmo glicogênio que você liga glicoses através desse tipo de ligação, alfa 4. E a gente tem enzimas para quebrar essa ligação. Agora, no caso da celulose, que você liga também duas glicoses, mas através de uma ligação do tipo beta, então beta é um quadro, a gente não tem essas enzimas para quebrar a ligação do tipo beta, tá? Uma outra coisa é com relação a saber se esse agora disacarídeo ele é redutor ou não é redutor. Porque açúcar redutor, todo monossacarídeo é redutor. Enquanto você tem um carbono anomérico livre, sem fazer ligação glicosídica, por exemplo, ele pode quebrar o anel, abrir o anel e sofrer uma reação, esse carboidrato sofreu uma reação de oxidação. Então a gente diz que, como ele sofre uma oxidação, ele é o agente redutor. Então é por isso que tem esse termo açúcar redutor. Mas isso só se eu conseguir quebrar essa ligação anomérica. Quando é que eu consigo? Quando esse carbono anomérico não está fazendo a ligação glicosídica. Nesse caso, por exemplo, esse carbono anomérico fez a ligação, ele está preso, fica travada essa ligação. Mas o disacarídeo, como um todo, tem um carbono anomérico livre. Posso quebrar essa ligação, ele pode sofrer oxidação, então ele pode ser o agente redutor. Portanto, o disacarídeo maltose é um tipo de disacarídeo redutor. No caso da sacarose, você liga glicose com frutose. Mas repara que a ligação aqui é feita através de dois carbonos anoméricos. Esse carbono anomérico ligado a dois oxigênios, esse também é um carbono anomérico ligado a dois oxigênios. Então, uma vez que eu liguei os dois carboidratos através dos seus carbonos anoméricos, não tem nenhum livre. Se não tem nenhum livre, então esse disacarídeo é chamado de não redutor, porque os anéis estão travados, não consigo abrir, não consegue sofrer oxidação, e aí ele não vai ser o agente redutor. Aqui alguns probleminhas relacionados a esses sacarídeos, tá?
Então, no caso da sacarose, existe uma enzima que quebra a sacarose em glicose mais frutose. Existe uma doença relacionada à falta ou defeito dessa enzima aqui, ó, a frutoquinase. Então, no caso da ausência ou defeito dessa frutoquinase, a gente diz que existe uma frutossúria essencial, que é uma condição benigna, porque apesar de estar lá ausente essa frutoquinase, ser uma doença autossômica recessiva lá, acumular frutose, né? Porque você não consegue mais transformar frutose lá nos seus produtos finais, você acumula frutose, mas a frutose ainda não está ligada a fosfato. Então ela pode sair da célula e ir para a corrente sanguínea, ser eliminada na urina, tá? Por isso que é uma condição benigna. O problema maior é quando a gente tem um defeito nessa aldolase B. Aí a gente diz que a gente tem uma intolerância hereditária à frutose, que é o envenenamento por frutose. Por que isso? Porque quando você tem um defeito nisso, você não consegue transformar frutose em um fosfato. Lembra do fosfato que é negativo? Não consegue mais escapar da célula, está aprisionado dentro da célula. Então ele começa a se acumular dentro da célula. E uma vez que ela se acumula dentro da célula, vai vindo mais frutose, ele só vai gastando ATP, e aí você não tem um retorno dessa energia. Você não consegue mais obter ATP lá no final, tá? Quando você vai metabolizar. Então você tem alguns problemas como hipoglicemia grave, vômitos, icterícia, hemorragia, hepatomegalia, disfunção renal, hiperuricemia, acidemia lática e assim por diante. Então é um problema muito mais grave porque nós estamos acumulando uma molécula que já tem uma ligação do tipo éster fosfórico lá. Está ligada a um fosfato e ela está aprisionada dentro da célula. Ok? Lactose. A lactose também é um disacarídeo formado por galactose e glicose. E essa ligação é do tipo beta, tá vendo que é para cima aqui, ó, beta 1,4. Esse tipo de ligação, beta 1,4, entre galactose e glicose, a gente tem. A gente consegue quebrar essa ligação a partir de uma enzima que chama lactase. Tá? Esse açúcar é um açúcar não redutor, desculpa, redutor, porque aqui esse carbono anomérico está livre. Que mais? Existem algumas doenças relacionadas a esse monossacarídeo lactose, tá? Que é o nosso caso clínico lá do começo da aula. Galactosemia, galactossúria, né? Que acomete 1 a cada 18 mil crianças, um defeito genético, né? Que tem um problema nessa enzima galactose 1-fosfato uridiniltransferase, que vai acumular galactose no sangue e na urina. Não só galactose, mas a gente vai ver que a galactosemia clássica retém uma galactose fosfatada, tá? Negativa. Isso vai produzir retardo mental, problemas de crescimento, formação de catarata, óbitos, mas é uma disfunção transiente. O que quer dizer essa disfunção transiente? É que depois que você detectou o problema lá, galactosemia, você tira a galactose da alimentação, da dieta, e essa criança pode ter um desenvolvimento normal. E lá na adolescência ela desenvolve outras enzimas que ela vai poder futuramente consumir produtos lácteos que tenha não só produtos lácteos, mas que tenha esse carboidrato galactose. Aqui a gente consegue visualizar um pouquinho mais, né? Então, se a gente tem um defeito na galactoquinase, então a gente tem a deficiência de galactoquinase, isso aqui também é uma doença não tão grave, né? Você tem níveis elevados de galactitol, e esses níveis elevados de galactitol pode sim causar catarata, mas você, entendendo isso, você pode reduzir a quantidade de galactose e ter uma vida normal. O problema maior é quando você tem um defeito nessa outra enzima, e aí sim a gente tem a galactosemia clássica. Tá? Acumula uma molécula que é fosfatada, que está presa, que se acumula dentro das células. Então lembra que o acúmulo dessa galactose é um fosfato de galactitol em nervos, cristalino, fígado e rins, causa lesão hepática, retardo mental e catarata. Tá bom? Lembra que uma vez que determinado, tira a galactose da dieta, você tem uma vida relativamente normal. Maltose, isomaltose e celobiose, repara que todos eles têm carbono anomérico livre, então todos eles são redutores.
A gente vai falar de redutores lá na frente, quando a gente vai falando também lá de glicogênio, vou falar na carboidratos 2. Então aqui, ó, como a gente absorve os carboidratos. Então, para a absorção desses carboidratos, a gente tem que absorver eles na forma de monossacarídeos, tá? Glicose, frutose, galactose. Mas se a gente se alimenta de amido, amido é um polissacarídeo, lactose é um disacarídeo, sacarose é um disacarídeo, celulose é um polissacarídeo. Então, aqui na boca a gente tem a alfa-amilase, que vai quebrar o amido em dextrinas do amido, isomaltose e maltose. Aí lá no intestino delgado a gente tem as alfa-amilases pancreáticas que vai transformar essas dextrinas do amido, vai continuar quebrando, né? Para obter lá isomaltose, maltose, maltotriose, que são todos, lembra lá, de sacarídeos? Lactose, sacarose, tudo de sacarídeo. E aí lá nas microvilosidades do intestino delgado, né? A gente tem enzimas como a lactase, a maltase, sacarase, que elas ficam nessas microvilosidades. Então, elas vão quebrar esses disacarídeos em monossacarídeos, e esses monossacarídeos são prontamente absorvidos. É por isso que aqueles carboidratos simples, de docinho, lá, eles são facilmente absorvidos pelo organismo e vai parar no fígado. E esses carboidratos, geralmente, eles são lipogênicos, então eles favorecem a transformação de carboidratos, né, em gordura, tá? Outro problema relacionado a carboidratos, deficiência na lactase ou intolerância à lactose. Então, se existe um defeito nessa enzima, a lactose não vai ser quebrada em galactose e glicose, passa direto. Quem faz isso serão as bactérias. Então, a bactéria vai pegar essa galactose e o problema é que ela vai produzir aqui, ó, ácido acético, ácido lático, que vai causar distensão abdominal, dores abdominais, né, por causa desses ácidos, produzindo essa distensão por causa da formação de gases, CO2, H2, e por causa disso pode causar diarreia e com a diarreia desidratação. Tá? Lembrando que as bactérias, a flora intestinal, precisa também de alguns tipos de carboidratos para ela se manter. Né? Última coisinha com relação aos esses FODMAPs, que são os Fermentables Oligosacarídeos, Disacarídeos, Monossacarídeos e polióis, né? Então existem alguns alimentos que são ricos em polissacarídeos, oligosacarídeos, monossacarídeos e polióis, que são bastante fermentáveis, que podem produzir muitos gases, né? Então, maçã, pera, pêssego, melancia, nectarina e assim por diante, leite de vaca, cabra, ovelha, alcachofra, aspargo, beterraba, brócolis, pães, bolos, biscoitos, cereais com trigo, eles são bastante fermentáveis. E você tem outros pobres em FODMAPs, né? Por que é importante saber disso da dieta? Né? Porque às vezes, por exemplo, que nem no presidente Bolsonaro lá, que levou uma facada no intestino, então vai ter que fazer uma dieta pobre em FODMAPs, para não causar distensão abdominal, causando prejuízo lá para os pontos no intestino ou a própria cicatrização, tá? Então é isso aí. Fico aqui por hoje. Até a próxima aula de Carboidratos 2.